E aí, gurizada do YouTube, vamos seguindo a nossa série de SolidWorks. Hoje eu vou fazer a peça de número 8 da apostila da Universidade de Passo Fundo. É uma peça bem chatinha, bem complicadinha. Eu achei, assim, particularmente uma peça bem enjoadinha de fazer. Precisa ter bastante atenção na criação dela ali. Eu já fiz algumas deduções de cotas aqui, mas ela é bem... precisa bastante atenção. Não é difícil de fazer, mas precisa bastante atenção. Os comandos que eu vou usar, o comando principal vai ser o ressalto base revolucionado para criar o perfil, e depois vai ter alguns recortezinhos e algumas furações que eu vou demonstrar para vocês aqui, bem simples de fazer. Vamos iniciar aqui a nossa nova peça. E no plano, vamos abrir um esboço aqui no plano frontal. E eu vou pegar a ferramenta linha de centro. E vou criar uma linha de centro com uma dimensão de 170 milímetros, que vai ser o comprimento total da nossa peça. Ele é um eixo com vários rebaixos e furos aqui. Eu vou pegar a ferramenta linha e vou começar a fazer um esboço do desenho do perfil. Vocês têm aí a apostila também, podem começar a fazer ele também. Eu vou fazer aqui. E aqui e aqui. Ficou mais ou menos. Bom, a partir daqui eu vou começar a fazer o dimensionamento dessa minha peça. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar os raios, os diâmetros aqui do nosso eixo. Então eu vou começar aqui, ó, clicando na linha que eu quero fazer o diâmetro, clicando na linha de centro, passo para baixo aqui. Aqui vai ser um diâmetro de 26 milímetros. Esse aqui, clicando nessa linha aqui, vai ser um diâmetro de 60 milímetros. Ó, vejam só o que vai acontecendo. Quando acontecer isso aqui, ó, desmarca aqui a opção e vem subindo as suas linhas de volta. Ó. Isso é uma coisa que pode acontecer quando a gente começa a construir antes do nosso modelo, ó, quando quer fazer algum tipo de esboço. Ó. Vai fazendo aqui, vai puxando aqui, tá? Se você achar mais fácil, pode ir construindo ela aos poucos. Aqui nós vamos ter uma dimensão de 26 milímetros também. Aqui nesse rebaixinho aqui, vai ter uma dimensão de 16 milímetros. 16 milímetros. Aqui vai ter 26 milímetros também. 26 milímetros. Certo? Vamos ver aqui. Aqui ó, vai ter ó, uma dimensão de 18 milímetros. 18 milímetros. Nessa ponta aqui, deixa eu até mostrar para vocês, ó, naquele ponto ali. E aqui vai ter uma dimensão de 12 milímetros. Bom, a gente já dimensionou a parte dos diâmetros da peça, agora vamos começar com os comprimentos dela. Esse comprimento aqui, 54 milímetros. Ó, vejam que a peça já começa a se puxar. Eu vou até puxar um pouco para cá ela, ó, para não acontecer problemas aqui futuro para nós. Ó, veja que ela meio se transpassou. Esse comprimento aqui vai ter 12 milímetros. Esse aqui, 12. Vamos ver aqui o próximo. O próximo comprimento aqui é 13 milímetros. Ó, aqui já vai dar problema porque ele tem já está com 5, então eu vou puxar esse aqui mais para cá.
Eu vou colocar aqui, dou 2 cliques e coloco 13 milímetros. Esse aqui vai ter 9 milímetros. Esse comprimento aqui vai ter 8 milímetros. E esse comprimento aqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui, ou essa aresta, vai ser 15 milímetros. Tá? Essa dimensão aqui ela não tem a necessidade, mas ela seria 59 milímetros. Dei uma conferida apenas para dar uma conferida aqui na minha peça. Feito isso, agora o perfil da nossa peça já está construído. Então a gente já conseguiu fazer boa parte dela aqui. Se alguém achar melhor, tu pode ir fazer essa linha, colocar a dimensão, faz essa linha, coloca a dimensão e vai fazendo assim. Também, no caso, quem é menos experiente, pode ser até mais fácil de fazer. Mas se quiser, a partir agora, olhando o vídeo, quiser construir mais ou menos parecido, que eu fiz meio a olho essa construção e comecei a dimensionar. Pode agora, a partir do jeito que tu está olhando aqui eu fazer, tu já consegue desenhar bem próximo das dimensões, fica mais fácil. A maneira que eu fiz é sempre a mais fácil e mais rápida. Porque daí tu desenha o perfil e vai dimensionando. Eu venho aqui em recursos, ressalto base revolucionado, vai vir sempre essa mensagem aqui. Dá um sim, o eixo está construído. Dou um ok nele e está feita a construção do nosso eixo aqui, da nossa peça número 8. Deixa eu só dar uma conferida aqui dessa dimensão, diâmetro 16 milímetros, esse aqui diâmetro 26, é isso aí. Você pode, clicando aqui na aresta, ele vai aparecer a dimensão aqui que você tem na peça. A próxima etapa que nós vamos fazer aqui, ele tem um corte nessa parte aqui, ele tem um rebaixo nesse eixo aqui. Então esse rebaixo ele vai ser feito da seguinte forma. Nós vamos selecionar essa face, vamos criar um esboço e vamos clicar em normal A. Certo? Vamos selecionar essa aresta do círculo e vamos apertar aqui nesse comando converter entidades. Que ele transforma a aresta que você selecionou, ele transforma ela em esboço. É uma ferramenta bem interessante. Feito isso, eu vou pegar aqui uma linha e vou clicar de canto a canto aqui. Clico nela e observo se ela está com a relação horizontal. Ela já está aqui com a relação horizontal. E eu preciso que essa distância daqui até aqui em cima seja de 6 milímetros. Certo? Então, como é que nós vamos fazer? Ele tem uma dimensão total de 26 milímetros, então o raio tem 13. Se daqui até aqui são 6, daqui até aqui tem que ser 7 milímetros. Então, eu vou fazer a dimensão aqui, 7 milímetros. O SolidWorks é necessário fazer esse tipo de alteração porque tem lugares que ele não consegue captar aquela cota. Então eu vou colocar aqui aparar entidades e vou aparar essa entidade de baixo. Deixa eu colocar isométrica aqui, ó. Vocês vão entender o que eu fiz ali no meu corte, no cortezinho da peça. Olhando ali pelo desenho, eu posso vir aqui em recursos, corte extrudado, uma profundidade de 30 milímetros aquele corte ali. Observem que ele fez apenas um rebaixo. Foi como se construísse o eixo no torno e fizesse esse rebaixo numa fresadora. Feito isso, nós temos mais um rebaixo para fazer, que no caso vai ser esse aqui. Ele vai ter um rebaixo com 50 milímetros de comprimento e 3 milímetros de altura. Nós vamos usar o mesmo princípio do rebaixo de antes. Eu vou abrir um esboço nessa face. Eu vou colocar ela aqui no normal A, de frente para mim. Clico na aresta, converto a entidade, seleciono a ferramenta linha, clico ali na linha que ela fique os pontos coincidentes com esse círculo aqui. Eu preciso que essa distância até aqui seja de 3 milímetros. Então a gente faz mais uma vez aquela analogia. Se o diâmetro aqui é 12, o raio vai ser 6. Se daqui a aqui é 3, daqui a aqui tem que ser 3 também. Então a gente vai dimensionar isso aqui, 3 milímetros. Pegamos a ferramenta parar entidades e cortamos
cortamos a entidade que não vai ser necessária. Observe como ficou ali. E vamos vir aqui em recursos, corte extrudado, porém a distância vai ser de 50 milímetros. Certo, pessoal? A próxima etapa agora vai ser a seguinte. Eu tenho uma furação para fazer aqui nesse canto, nessa face aqui. Eu tenho um rasgo para fazer aqui e tenho essas furações para fazer aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar desse lado até aquele lado de lá. Então, vou começar por esse lado aqui. O que falta fazer nesse lado aqui? Eu observei que ali na ponta, ele pede um chanfro de 1 por 45, 1 milímetro por 45 graus, aqui nessa face aqui, nessa aresta aqui, ó. Então, eu vou vir aqui em recursos, chanfro, e eu vou colocar aqui a distância de 1 milímetro, e vou clicar aqui nessa aresta ali. Dou um OK, está criado o nosso chanfro. Eu preciso fazer um chanfro agora, um rasgo aqui dentro. Esse rasgo, pelo que eu observo, ele tem 32 milímetros de comprimento e uma largura de 2 milímetros. Então, o que a gente vai fazer? Essa distância aqui ficou com 10,39. Tá? Eu vou pegar e vou abrir um esboço aqui nessa face. Vou colocar ela em normal A. Eu vou pegar uma linha de centro aqui, ó, e vou pegar o centro dessa face aí, ó. Certo? Pegando o centro dessa face aí, eu vou pegar aqui uma ferramenta de retângulo de canto. Seleciono ela. E eu vou criar um pequeno retângulo aqui, ó. Tá? Esse retângulo vai ter 32 milímetros de comprimento e vai ter 2 milímetros de largura. Certo? E eu vou pegar aqui e dimensionar nessa linha de centro uma distância de 1 milímetro. Observe. Por que eu fiz aquela linha de centro? Para mim ter um parâmetro para mim desenhar esse retângulo de maneira fácil para fazer o rasgo. Simplesmente por isso. O SolidWorks te dá essas opções de você usar linhas de referência para fazer esse tipo de desenho. Como todos nós aprendemos em desenho 2 com o professor Maziero, utilizávamos muita linha como referência para fazer os desenhos. Eu venho aqui em recursos, corte extrudado, coloco a opção passante e dou um OK. Observem que a parte de cá da nossa peça já está concluída. Agora eu vou fazer essa parte aqui, ó. Eu estive analisando aqui que são 4 furos com diâmetro de 6 milímetros passante e igualmente espaçados em uma circunferência de diâmetro 46 milímetros. O que seria isso aí? Eu vou abrir um esboço nessa face aqui e vou colocar ela em normal A. Eu vou pegar aqui a ferramenta de círculo, vou vir na origem do programa e vou criar um círculo com uma dimensão de 46 milímetros. Eu clico nesse círculo e coloco essa opção aqui, para construção, que ele significa que ele vai servir apenas como referência para nós. Eu vou pegar aqui a ferramenta círculo novamente e vou vir aqui nos vértices desse meu círculo, olha. Ele vai apresentando os seus vértices, olha. Ó, aparece aquelas pontinhas em amarelo, ó. Clicando bem certinho em cima dela, ó, o mouse mais ou menos trava ali, ó. Ó. Eu fiz 4 furações, que são 4 furos igualmente espaçados em um diâmetro de 46 milímetros. Todos os furos possuem uma dimensão de 6 milímetros, então o que eu vou fazer? Eu clico no primeiro, com o Ctrl selecionado, eu seleciono os outros 3 círculos e coloco uma relação de igual neles. E coloco a dimensão em apenas um, que é uma dimensão de 6 milímetros. Coloco aqui em vista isométrica para vocês observar melhor, acompanhando pelo desenho como é que ficou. Eu venho aqui em recursos, corte extrudado, e vou colocar a opção passante.
né? Observem que a opção passante está dando maior em função dessa peça aqui, ó, certo? No caso, se essa peça acabasse cortando algum pedaço dela, poderíamos colocar a opção cego e ele tem uma distância aqui de 12, colocaríamos a distância correta e ele furaria corretamente a nossa peça. Observe. Certo, pessoal? É bem simples isso aqui. Lembrem-se que aquele círculo de 46 milímetros precisa estar para a construção. Para a construção é como se ele fosse uma linha de centro. Feito isso, agora nós precisamos fazer um pequeno furo nesse canto aqui, ó, nessa face. Então eu vou abrir um esboço nessa face, vou colocar normal A. O furo é bem no centro da face. Ele tem uma dimensão de 6 milímetros. Ele tem uma distância de 12 milímetros aqui dessa aresta até o centro dele. 12 milímetros. E ele está exatamente no centro da nossa peça. Como a nossa aqui tem um diâmetro de 26 milímetros, eu posso clicar aqui, clicar naquela aresta lateral lá, ó, e coloco uma distância de 13 milímetros que vai centralizar perfeitamente a nossa peça. Eu venho aqui em recursos, corte extrudado, coloco a opção passante e dou um OK e coloco em vista isométrica novamente e está construída a nossa peça exatamente igual à nossa apostila aqui. Vocês podem perceber que é uma peça que tem bastante detalhes para fazer. Não é uma peça tão simples assim, mas depois com a prática, com o programa, a peça se torna muito simples de fazer. Certo, pessoal? Alguma dúvida é só me procurar pelo Facebook ou me deixa a mensagem aqui no canal mesmo, que eu recebo no meu celular as notificações. Posso passar o meu WhatsApp, a gente conversa por WhatsApp, mas não fiquem com dúvidas aí. A gente está aqui para se ajudar mesmo, né? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. E mais uma vez eu peço, prestem bastante atenção, façam bem a análise dessas cotas, decifrem bem as cotas, analisem bem elas, para depois sim continuar a construção da peça. Certo, pessoal? Muito obrigado mais uma vez e até logo.